Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E é o segundo vídeo que eu vou gravar. Porque o primeiro vídeo eu falei muito sobre o cenário do Palmeiras, mas eu não quero falar sobre o cenário. Eu quero falar sobre o treinador do Palmeiras. Então esse é um vídeo sobre o Palmeiras, obviamente. Antes de tudo, me apresentar, eu sou o Marcelo, criei esse canal para trocar uma ideia sobre futebol e dar minha opinião e tudo mais. Se você não concorda ou concorda, fique à vontade para comentar nos vídeos. Bom, vamos falar sobre o Palmeiras. Eu vou falar um pouquinho curtinho sobre o cenário. O cenário hoje do Palmeiras é que ele é primeiro colocado do Brasileirão e com uma certa vantagem, e segundo colocado do seu grupo na Libertadores. Esse é o cenário que a gente olha bonitinho, né? Só que aí a gente vai olhar o cenário de verdade. O cenário é que o Palmeiras pode. A gente pode ir para a Copa do Mundo com o Palmeiras perdendo a liderança do Brasileirão para o Flamengo, e com o Palmeiras sendo eliminado da Libertadores. De fato, é difícil o Palmeiras ser eliminado da Libertadores, tá? O Palmeiras tem que ganhar do Júnior Barranquilla em casa. Então, assim, é só ganhar. E até se empatar, dependendo como for o resultado lá, se o Cristal, o Sport Cristal perder para o Cerro, o Palmeiras também classifica, mas classifica em segundo. Né? O cenário perfeito seria o Palmeiras ganhar do Júnior e o Sport Cristal ganhar do Cerro. Aí o Palmeiras até classificaria até em primeiro colocado. Né? Porque classificar em segundo colocado na Libertadores também não é nada muito bom. Mas o outro cenário no Brasileirão é que o Palmeiras vai jogar contra o Flamengo. E assim, existe uma grande. Escuta o que eu tô falando. Existe uma grande possibilidade do Palmeiras ser amassado pelo Flamengo. Amassado. Assim, eu sei que o momento do Flamengo não é dos mais incríveis, mas o futebol que o Palmeiras apresenta é um futebol que eu hoje, todos os momentos que o Abel, todos os anos que o Abel está no Palmeiras, eu olhava Palmeiras e Flamengo, o jogo, falava, não, tem a possibilidade do Palmeiras ganhar. Nunca ganhava, mas eu olhava e falava, não, tem possibilidade. Hoje eu olho e não existe um mundo. Sabe quando o Doutor Estranho fez aquele negócio de ver todas as possibilidades, né, para ver como salvar o mundo lá nos Vingadores? E hoje, se eu faço isso, eu não vejo, eu vejo 4 mil opções, 4 milhões de opções, que é o que o Dr. Estranho faz, ou é 4 mil, 14 mil ou 14 milhões, não sei, e eu não consigo encontrar um cenário onde o Palmeiras ganhe do Flamengo no Maracanã. Não consigo. Não consigo. Não existe, não existe, não existe. O futebol que o Palmeiras apresenta hoje é um futebol onde o Palmeiras ele será, se não for amassado, vai perder. Eu não consigo ver o Palmeiras nem empatando esse jogo. E a real é que se o Palmeiras empatar esse jogo, eu já comemoro. Tá? Eu já comemoro, eu já comemoro. Tá? E assim, um ponto muito importante é que. Por que não tá aparecendo aqui as partidas aqui? Não tá aparecendo as partidas. Não, tudo bem. Aqui. Tudo bem. Era só pra confirmar se de fato era no Maracanã, mas é no Maracanã mesmo. E assim, e aí o Palmeiras perdendo pro Flamengo, o Flamengo já encosta, né? E depois tem Palmeiras e Chape, e assim, hoje a gente não consegue olhar pro Palmeiras jogando contra a Chape e tendo certeza que vai ganhar. Não consegue, não consegue. O Palmeiras, qualquer time que jogar hoje com o Palmeiras, a gente não consegue olhar e falar o Palmeiras vai ganhar com certeza. Não consegue, não consegue. Não tem como, não tem como. Qualquer pessoa que quiser apostar no Palmeiras, apostar na vitória do Palmeiras, ela tá sendo burra. Tá sendo burra. Porque não tem como saber mais se o Palmeiras vai ganhar algum jogo. Aquele Palmeiras do time da virada não existe mais. Não existe mais. Não existe mais. Sabe por que não existe mais? Porque o futebol não existe mais. O futebol no Palmeiras não existe mais. Não existe. Eu sei que é muito chato eu falar. É muito. Porra, o Marcelo, o palmeirense, falando. Pô, o time dele é líder. Líder do Brasileirão. Tá quase classificado no Libertadores. E ele tá falando mal do clube. Do time. Eu tô falando mal. Porque sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Se o Palmeiras continuar jogando esse futebolzinho, que se diz futebol, mas não é futebol que o Palmeiras joga, é um jogo de várzea, tá? É um jogo de várzea. Porque ele só empurra o jogador ali, fala, é isso. Cobra aquele espaço, marca a lateral, ele inventa, ele inventa. O que vem na cabeça dele na hora, ele coloca ali. É isso. E assim, o futebol que é apresentado, esse futebolzinho do Palmeiras que é apresentado, eu vou falar futebolzinho, porque é um futebolzinho, porque é nível de futebol de criança que o Palmeiras joga,
de tão bagunçado que é, a longo prazo não vai dar certo, porque a longo prazo provavelmente o Flamengo vai encaixar, o Fluminense vai melhorar, e o Palmeiras vai perder todos os títulos possíveis. Aí tem grande chance do Palmeiras pegar um Corinthians aí numa Libertadores, no mata-mata, e é isso mesmo. É isso mesmo, né? É isso que tem a possibilidade, tá? É esse cenário que a gente vê de novo. De novo. É o mesmo Palmeiras de 2025. É o mesmo. É o mesmo. Talvez até pior. Talvez até pior. Porque hoje o elenco é melhor do que o elenco do ano passado. Tá? E assim, agora esquecendo um pouco o cenário e falando agora sobre Abel Ferreira, né? Eu defendi muito Abel Ferreira. Mas infelizmente não dá mais. Não dá mais. Eu já defendi muito o Abel Ferreira, muito. Quem me conhece sabe, eu já defendi demais o Abel Ferreira. Demais. Eu achava que ele tinha que ficar mais um ano para ver como que ia ser, tudo mais. Defendi em 23, defendi em 2024, defendi em 2025. Mas não dá mais. Não dá mais. Simplesmente não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. É um time sem ideias. É um time que ele não é um time ruim. Ele é um time extremamente mal treinado. Rapaziada, o Palmeiras tem em seu elenco Andréas Pereira, Marlon Freitas, Maurício, que era uma das grandes promessas do futebol brasileiro, Felipe Anderson, Gustavo Gomes, o Carlos Miguel, John Arias, Flaco Lopes, Vitor Roque e Paulinho. Ainda tem o Sousa. Então, só aqui eu citei 11 jogadores que são de exímio, assim, exímio não. A gente tem um outro ali que é complicado, mas assim, são jogadores que deveriam jogar futebol, deveriam fazer um time jogar bola. O futebol hoje, ele é medonho. Não tem mais ideias. Eu vou fechar a janela aqui porque tá chegando um monte de pessoal aqui de construção. Acho que eles vão reformar alguma coisa aqui na pracinha aqui da frente. A luz vai ficar um pouquinho pior agora, eu peço desculpa. Mas é melhor isso do que ficar o som de caminhão no meio do vídeo, né? Então, assim, hoje o futebol do Palmeiras, ele não tem ideias, ele não tem a mínima eficiência. Não tem. Não tem. O Palmeiras é um time onde ele começa a perder, e aí a ideia do Palmeiras é o quê? Colocar Gustavo Gomes de centroavante. Meu irmão, que loucura é essa, cara? Que loucura é essa? Que vontade toda é essa de ver o Gustavo Gomes de centroavante? Quantas vezes eu não vi o Gustavo Gomes centroavante? Esse caminhão tá deixando mais irritado que o Abel Ferreira, mano. Olha a hora que ele vai chegar. Não, mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem, espero que ele não esteja saindo no áudio. Eu acho que ele não vai estar saindo no áudio. Mas, de qualquer forma, qual que é a grande questão? Mano, nunca para ninguém aqui na frente. Nunca. Nunca aconteceu nada aqui na frente. Nunca. Foi só começar a gravar. E apareceu 2 caminhões aqui na frente. Tem um que tá fazendo escândalo aqui. Mas o cenário. O cenário não. Mas é um futebol sem ideias. O Palmeiras precisando ganhar o jogo. Vou tirar um lateral direito, vou tirar o Giai e vou colocar o Emiliano Martinez de lateral direito. Aí ele vai com 3 volantes. E assim, 3 volantes, por quê? Por quê? 3 volantes porque o Andrés Pereira deve ter desaprendido a jogar de meio campista, porque ele não joga de meio campista, que é a função dele. É a função dele. Vamos falar sobre isso também? Vamos falar sobre isso. Meio gripado. E aí eu tô meio suando o nariz aqui. Mas bom, vamos falar sobre isso aí. O Palmeiras tem 2 lateral direitos. Os 2 laterais direitos não jogam bem. O Jean joga um pouquinho melhor que o Kelvin, porque o Kelvin, pelo amor de Deus. E aí, o que ele decide fazer com o Kelvin? O que ele decide fazer com o Kelvin? A gente machucou o Piquerez. O Jefté não joga nenhum futebol. O Jefté, que provavelmente foi escolha do Abel Ferreira, tá? Foi escolha do Abel Ferreira. Aí você coloca o Jefté não dá certo lá, então reserva que já não dá certo, aí você coloca o Arthur. Que assim, não é nada absurdo, mas é um moleque da base. E assim, é muito,
mas é muito melhor que o GFT. Mas assim, muito melhor que o GFT. Tem seus erros porque é o primeiro momento dele no profissional e já é titular porque precisa. Porque precisa, tá? Então deixa o moleque lá, mano. Deixa o moleque. Esquece de FT, mano. Esquece, não joga bola, não joga bola. E eu não sei se ele não joga. E aí vem a questão. Todo jogador que hoje não joga pelo Palmeiras, eu não sei se é problema do jogador ou se é problema do técnico. Eu não sei mais. Eu não sei mais. Porque, assim, eu tenho certeza absoluta. Mano, eu tenho certeza. Se o Felipe Anderson não vai embora do Palmeiras agora e vem outro treinador, eu tenho certeza que o Felipe Anderson joga bola. Mas eu tenho uma certeza tão lá no fundo, uma certeza absoluta. Se vir outro treinador, Felipe Anderson, estiver no Palmeiras e ele não jogar bola, ele não jogar bem, não virar até titular, porque ele vira titular, eu venho aqui e gravo um vídeo pedindo desculpa para o Ferreira. Eu venho. Porque eu tenho certeza. Todos. Aí você vai. Marlon Freitas. Marlon Freitas, qual que é a posição do Marlon Freitas? Ah, segundo volante, né? Pois é. Quantos jogos. Me respondam, quantos jogos o Marlon Freitas jogou de segundo volante no Palmeiras? Sendo esse cara mais avançado. Quantos? Nenhum. Eu não me lembro de nenhum. Ele jogou de segundo volante? Não me lembro. Não me vem na cabeça. Se jogou foi um. Tá? Porque me parece que ele jogou um que eu. E vem aqui, mas nem lembro qual foi. O Andrés Pereira, qual que é a função do Andrés Pereira? Ele jogava de volante no Flamengo também, tá? Mas ele jogou por necessidade na época. Mas quando o Andrés Pereira surge lá no United, ele joga de quê? Pois é, meio campista, né? Quando ele vai no Fulham e ele é o jogador da Premier League por 2 anos seguidos no Fulham. No Fulham, tá? No Fulham. Fulham. Time de meio de tabela da Premier League, tá? No Fulham. Ele vai pro Fulham e ele faz em 2 temporadas com Kevin De Bruyne jogando no City. Num dos anos ele tava no City, acho que no outro ele já não tava, mas com Kevin De Bruyne no outro lado, o Bruno Fernandes no United, ele consegue ser o jogador da Premier League que mais criou oportunidades em 2 anos seguidos, tá? Que mais criou oportunidades para gol em 2 anos seguidos, tá bom? Tá bom? Não é à toa que tem 8 assistências no Brasileirão. Imagina se esse homem joga na sua função de verdade, não de segundo volante, todo tempo. Ano passado ele foi jogar final de primeiro volante. Ele foi jogar final de. O Palmeiras foi jogar uma final de Libertadores com um meio-campista, um meio-armador de primeiro volante. E vocês acham isso normal? Normal? Eu tô ficando estressado, eu não fico estressado em nenhum vídeo, mas, cara, não faz sentido nenhum. Nenhum. Aí, beleza. Evangelista veio pro Palmeiras e veio fazendo uma função que ele não fazia. Ele mesmo falou, ele lá nos primeiros jogos ele falou, é uma função que é muito diferente do que eu fiz a minha carreira inteira, mas o treinador pediu, ele acredita em mim, eu vou fazer. E fez bem, tá? E ele faz bem quando precisa, tá? Mas não é a função dele também, caralho. Ai, falando palavrão também, nem é pra falar palavrão, mas agora vai com palavrão, mas assim. E o Flaco Lopes? A gente tem o Flaco Lopes, o quê? 4 anos, 5 anos no Palmeiras? Rapaziada, qual foi o único momento que o Flaco Lopes jogou bola? Foi jogando de centroavante? Não foi, né? Não foi, né? Não foi, né? E o Abel briga, ele literalmente briga com o Flaco Lopes para ele jogar de centroavante. E ele não joga de centroavante. Ele não é centroavante. Ele não é. Ele não é o centroavante. Não é porque ele é alto que ele é centroavante. Pelo amor de Deus, mano. Se eu trazer um sobrinho de 12 anos de idade aqui, eu falasse e eu perguntar: um jogador por ele ser alto, ele tem que ser centroavante? Ele vai falar que, não, acho que não, acho que não, acho que não. É óbvio, é óbvio, é muito óbvio. E, tirando quando ele colocou. Tem momentos também quando ele colocou o Vitor Roque de ponta esquerda. Mano, mas é uma loucura atrás da outra. É uma loucura atrás da outra. Sabe? Cara, é assustador, mano. É assustador. Quando ele colocou o Maurício de atacante. Quando ele colocou o Arias de atacante. De cara sendo o homem jogando do lado do Flaco. Cara,
É nítido que não tem mais ideia. É nítido que não tem mais ideia. Não tem mais ideia. Não tem mais. O treinador, Abel Ferreira do Palmeiras, não tem mais ideias para treinar o Palmeiras. É simples assim. Não tem. E esse é um vídeo de. Não quero falar a palavra protesto, mas é um vídeo de pedido. Porque o Abel Ferreira não vai ser mandado embora do Palmeiras. Mas, se não, isso não acontecer, será mais um ano onde o Palmeiras ficará. Será mais um 2025. Tá? Esse é o cenário que vai se criando para o Palmeiras. Com esse futebol. Se o Palmeiras melhorar esse futebol, óbvio que o Palmeiras pode ser campeão de tudo. Ele ainda está em tudo. Né? Não vou falar que é 2025 de novo porque ganhou o Paulista, né? Mas, por favor, né? Eu não vou falar de Paulista aqui, né? Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, tá? É um vídeo que eu me estressei um pouquinho. Geralmente eu nem me estresso quando eu falo sobre futebol, né? Eu sempre que eu converso com colegas, eu não me estresso falando sobre futebol. A pessoa do trabalho até fala que eu sou muito tranquilo em questão de futebol. Mas eu tô saco cheio, velho. Saco cheio, mano. Saco cheio. O que me deixa estressado é saber que ele não vai ser mandado embora, porque a Leila não vai querer mandar ele embora. Mas é isso, pessoal. O vídeo tá ficando longo, então eu vou dizer adeus pra vocês. Então, até o próximo vídeo. Vou ver se eu gravo o vídeo do Bruno Fernandes amanhã e posto ele também. E é isso. Quem curtiu o vídeo, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.